Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé, evangelizar no seu ambiente de trabalho e crescer na vida e profissionalmente. Vale lembrar que toda quinta e toda terça-feira tem um conteúdo novo aqui para você que me acompanha via YouTube, via Facebook ou até mesmo no site do Profissional Católico. Para você que talvez está acompanhando este conteúdo pela primeira vez, o que é um profissional católico? O profissional católico é o homem e a mulher que teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo e entende que ele tem por missão evangelizar em todos os ambientes, inclusive no seu ambiente profissional, no seu ambiente de trabalho. E a melhor forma dele realizar este processo de evangelização não é simplesmente com as palavras, mas principalmente pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, fazendo com que as pessoas percebam, através do trabalho excelente que ele consegue realizar com maestria, não para agradar os homens, mas para agradar ao Senhor, como vai dizer São Paulo, as pessoas comecem a verificar as boas obras deste profissional católico, comecem a glorificar, bendizer a Deus e se interessem cada vez mais por conhecer a Deus, por ter também uma experiência desta presença maravilhosa de Deus na sua vida e na sua história. No conteúdo de hoje eu quero falar com você sobre uma forma mais simples e eficaz para fazer jejum. Uma forma mais simples e eficaz de fazer jejum. Mas antes de falar com você sobre esse conteúdo, eu quero me esvaziar de mim mesmo para me encher da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, com ela, nela e para ela, porque assim eu tudo farei com Jesus, por Jesus, em Jesus e para Jesus. Que realmente o Espírito Santo se derrame sobre nós e que ele fale conosco neste momento. Muito bem, o jejum é um dos elementos indispensáveis para nos fazer constantes na fé, evangelizar no nosso ambiente de trabalho e crescermos na nossa vida e também profissionalmente. Eu, ao longo da minha jornada como profissional católico, existem sim vários elementos que nutrem, que alimentam a nossa espiritualidade e nos fazem constantes na fé, mas segundo a orientação de Nossa Senhora, eu quero trazer 5 elementos que são indispensáveis para que nós sejamos constantes na fé. Um destes é o jejum. Então, o jejum é um desses elementos. Nós temos ainda o rosário, a confissão, a Eucaristia, a palavra de Deus, a leitura diária da palavra de Deus. Então, resumindo, jejum, o rosário, a confissão, a Eucaristia e a leitura diária da palavra de Deus são 5 elementos indispensáveis, essenciais, mas ao mesmo tempo muito simples de serem vividos e serem aplicados e que nos levam a essa constância na fé. O jejum, de maneira particular, trata-se do exercício que nós fazemos de nos abster, de tirar uma determinada refeição do nosso dia, deste um dia de semana, para neste dia, fazendo esta renúncia, fazendo esse sacrifício, que nós aprendamos a controlar os nossos impulsos, os nossos instintos, passemos a declarar que quem é o Senhor dos nossos instintos, das nossas vontades, dos nossos desejos, é o Senhor. E uma vez que você se exercita na prática do jejum, você vai conseguindo adquirir uma capacidade maior de dizer não às seduções do inimigo, dizer não aos apelos, aos instintos da nossa natureza humana,
dizendo não ao pecado. Mas vale a pena dizer que jejum não é simplesmente você se abster de algum alimento. E é por isso que eu quero trazer o conteúdo de hoje para você, para que você consiga entender que o jejum que realmente gera resultado não é o jejum onde nós simplesmente nos privamos de um determinado alimento, mas de fato é o jejum onde nós conseguimos, além do exercício físico, corporal, da renúncia diante de algum alimento saboroso, de algum alimento que nós gostamos, nós também unimos a esta renúncia, a esta mortificação dos nossos instintos e desejos, atitudes, gestos concretos que realmente gerem frutos, gerem resultados na vida das pessoas que estão à nossa volta, que estão próximas a nós. Então, é necessário praticar o jejum, mas um jejum que realmente gere frutos, um jejum que seja capaz de transformar a realidade que nós estamos vivendo, um jejum que seja capaz de, passo a passo, nos aproximar mais de Deus, nos libertar de todas as cadeias, de todas as escravidões que ainda existem em nós e, ao mesmo tempo, levar mais e mais pessoas a também experimentarem essa libertação e essa transformação. O grande desafio, e eu já vivi isso muito de perto, quando nós nos exercitamos na prática do jejum, é exatamente o de fazer da maneira correta, fazer da maneira adequada. Muitas vezes, por ignorância mesmo, por falta de formação, por falta de conhecimento mais profundo, quantas e quantas vezes eu busquei fazer o jejum, mas eu me equivocava na forma de fazer o jejum. Muitas vezes fazendo e agindo, praticando o jejum, mais para ser visto, mais para mostrar para as pessoas. Eu me lembro, eu estou, graças a Deus, nesse caminho, nessa busca, nesse caminho de santidade, nesse caminho como um profissional católico, buscando evangelizar em todos os ambientes, inclusive, principalmente no meu ambiente profissional, no meu ambiente de trabalho, que é onde nós profissionais católicos passamos a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo. E desde 1991, então eu venho fazendo isso. Então eu comecei muito novo, jovenzinho, e como não tinha muito conhecimento, quantas e quantas vezes ia fazer o jejum e estou jejuando hoje. Você sabia? Você sabia? Estou jejuando hoje. Jejuando eu estou. E eu ia falando para todo mundo que eu estava jejuando. Até que a gente vai sendo podado pelo Espírito Santo, irmãos caridosos, generosos, vão chegando, nos corrigindo e falando: ó, você não pode ficar falando para as pessoas que você está fazendo o jejum. O jejum é um exercício espiritual que o grande sentido dele é o sigilo, é realmente a humildade, não o orgulho, a vaidade, a prepotência. Então, é preciso saber como fazer o jejum. Fato é que, uma vez que você vai aplicando, exercitando, você vai percebendo, assim como eu fui percebendo ao longo da minha caminhada, o quanto o jejum me libertou de inúmeras situações, até mesmo de pecado, de fraquezas, o quanto a prática de jejum, a prática do jejum me possibilitou ter maior controle, maior domínio sobre meus impulsos, sobre os meus desejos, e percebendo o quanto a graça de Deus ia fluindo, aumentando a minha espiritualidade,
me proporcionando mais perseverança no caminho de Jesus, até mesmo diante das perseguições, até mesmo diante dos desafios, e não só isso, me possibilitou ir aprofundando a minha fé. Foi fazendo e foi permitindo com que a minha fé ela fosse criando raízes. E imagine uma árvore com raízes profundas. Quanto mais profundas as suas raízes, mais nutrientes essa árvore recebe. Mais grosso e firme fica o seu tronco. E mais resistente ao tempo, às tempestades, ela fica. Por isso, quando nós aplicamos um desses elementos para ser constantes na fé, consequentemente evangelizar no nosso ambiente de trabalho e crescermos na vida e profissionalmente, como o jejum, nós vamos criando raízes, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos alcançando, de fato, essa constância da nossa fé. É bem verdade que muitas pessoas vão dizer que será que realmente é necessário fazer jejum? Será que jejum é uma coisa que já não ficou para trás e a gente não precisa mais ficar perdendo tempo com isso? Isso é coisa da Idade Média. E outros ainda vão até dizer: olha, eu até gostaria de fazer jejum, mas eu não faço porque eu tenho problema de saúde. Eu não posso ficar sem me alimentar. Então é importante que se entenda. Primeiro, que jejum não saiu de moda. Jejum é uma orientação muito clara de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que o seguem fielmente. Jesus vai dizer que existem certos tipos de demônios que só são expulsos mediante o jejum e a oração. E se você não tem ainda toda a consciência disso, ou talvez achou estranho, o que? Demônio? A doutrina da Igreja Católica nos ensina que sim, o demônio ele existe, é um ser atuante na face da terra. E a nossa luta, vai dizer São Paulo, não é contra a carne e contra o sangue, não é simplesmente contra os nossos impulsos, não é contra o mundo, não é contra as pessoas. São Paulo vai dizer que a nossa luta, o nosso combate é contra os principados, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Então, sim, é uma luta, é um combate espiritual. E Jesus já nos alertou que um combate espiritual se vence com armas espirituais. Uma delas, o jejum. Então, sim, o jejum é uma prática atualíssima, indispensável para estes tempos. E me permita dizer, o inimigo de Deus, ele com certeza, ele até quer que nós pensemos, ignoremos a sua presença. E que achemos até que fazer uso de armas tão poderosas como o jejum é coisa do passado e que a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Então, atenção. Eu, em nome de Jesus, quero chamar a sua atenção. Se você ainda não está aplicando, exercitando a prática do jejum na sua vida, na sua espiritualidade, faça isso o quanto antes. Nossa, mas eu não sei como fazer jejum. Eu vou falar daqui a pouquinho alguns elementos que vão te ajudar a dar os primeiros passos nisso. Mas antes eu queria dizer também para aquelas pessoas que dizem que eu não posso fazer jejum porque eu não posso ficar sem me alimentar. Eu gosto muito de um livro maravilhoso, eu até recomendo para você que quer
aprofundar um pouco mais sobre esse exercício espiritual que é o jejum, que se chama Práticas de Jejum, do Monsenhor Jonas Habib. Práticas de Jejum. E nesse livro, uma das coisas maravilhosas que ele vai dizer é que o jejum não é para a gente passar fome. Não é para a gente passar fome. O jejum é para a gente começar a perceber, naquele momento em que eu sinto fome, porque o meu corpo está habituado, na hora do almoço, por exemplo, a se alimentar, e ele não vai ter aquele almoço, não precisa nem ficar dias ou ficar muito tempo sem comer ou até se privar totalmente do alimento. O exercício está em começar a sentir esta necessidade, que vontade de comer, de me alimentar, e nesta hora você oferece isso em sacrifício. Você fala: Senhor, eu estou sentindo a necessidade de me alimentar, mas eu entrego este desejo, esta vontade, pedindo a graça de, assim como eu estou neste momento, com a tua força, com a tua graça, dizendo não para as minhas vontades com relação ao alimento, que o Senhor me dê a graça de dizer não também para o pecado. Então, sim, esta é uma parte muito importante do jejum. De novo, qualquer pessoa pode praticar, mesmo que ela não possa ficar sem se alimentar. Você não precisa ficar sem se alimentar, mas você pode se alimentar de uma forma diferente. Então, uma das práticas de jejum, que é o chamado jejum da igreja, que é uma das primeiras formas de nós começarmos a prática do jejum, é substituir o seu almoço, por exemplo, por uma refeição mais simples, mais leve, legumes, saladas, uma fruta, algo do tipo. Então, você pode começar por aí. Toma o seu café da manhã, normalmente. Depois, durante o dia, ingira normalmente a água, beba água. É recomendado que beba água. E na hora que você almoçaria, você substitui por uma refeição mais leve. Isso para quem já está iniciando a prática do jejum. Então, é um ponto importante para começar a pensar, para começar a entender. Agora, uma coisa muito importante. O mais importante do jejum não é simplesmente a abstinência de um alimento, mas sim a abstinência, a renúncia do mau comportamento, das más atitudes, das más inclinações. Eu quero pegar, para você ter uma ideia, o texto da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, aonde no versículo 5 o profeta Isaías vai dizer: o jejum que me agrada, Deus falando através do profeta, o jejum que me agrada, porventura consiste em o homem mortificar-se por um dia? Curvar a cabeça como um junco? Deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum? Um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfameado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então a tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações
Então, às tuas invocações o Senhor responderá, e teus gritos dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então fica muito claro que o jejum que agrada a Deus, mais do que abster-se de alimentos, é repartir esse alimento que você não vai ingerir com alguém. É estar atento às pessoas que Deus vai permitir que se façam presente ao longo do seu dia, pedindo um alimento, às vezes num semáforo, que muitas vezes a gente, e eu já fiz isso também, acaba não atendendo, não acolhendo. Então é estar atento, vendo ali como o Evangelho nos aponta claramente quando Jesus vai dizer que na pessoa deste pobre está o próprio Jesus. Então é importante sim que nós rasguemos não as vestes, mas rasguemos o coração. Que nos debrucemos para as boas práticas, para as boas obras, para contribuir com a transformação das pessoas à nossa volta. Às vezes, falando do nosso ambiente profissional, esta boa prática de jejum vai ser se reconciliar com aquela pessoa que nós há muito tempo não conversamos, às vezes um colega de trabalho que pisou na bola com a gente, às vezes nos enganou, às vezes nos traiu, às vezes nos colocou numa situação delicada, às vezes alguém da sua família que você já não consegue se relacionar tão bem. É reconciliar-se, é estender a mão, é realmente ser canal da graça de Deus, é construir uma realidade melhor do que a que se tem. E também é importante dizer que nesta prática de jejum, que nós tenhamos a postura correta para fazer o jejum. E a postura correta não é ficar com o semblante abatido, andando meio encurvado, como se estivesse morrendo, como muitas pessoas fazem, como eu disse para você no começo, que eu já fiz muitas vezes. A postura adequada, e Jesus vai dizer isso claramente: levante, lave sua cabeça, passe um perfume, procure fazer desse dia um dos dias mais felizes da sua semana, de tal forma que as pessoas não percebam, não notem que você está jejuando. E quanto menos souberem que você está jejuando, melhor, mais frutuoso será o seu jejum. Porque nós não fazemos para as pessoas verem, porque a única pessoa a quem realmente interessa o nosso jejum estará sempre atento ao que fizemos. E essa pessoa é Deus, que nos ama com seu amor eterno e que quer realmente que sejamos felizes de verdade, e por isso nos orienta, por isso nos recomenda a viver muito bem a prática do jejum. Um pequeno passo para você já começar então imediatamente a colocar esta boa prática do jejum, um dos elementos, dos 5 elementos, para ser constante na fé como um profissional católico, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A prática do jejum. Você pode fazer, e existem várias modalidades de jejum, mas para você que está começando, escolha um dia da semana. A igreja recomenda, às vezes, a quarta ou a sexta-feira. E tome o seu café da manhã, como normalmente você toma. Depois, não consuma nenhum alimento, pode tomar água. Na hora do almoço, ao invés da refeição, substitua por algo mais leve. No começo, um caldo, uma fruta, um legume. Depois você vai, com o tempo, fazendo de pão, né, pão e água, um outro jejum muito tradicional da igreja. E depois, sem nenhuma refeição, claro, você percebe que é um processo, você vai treinando sim o seu organismo, o seu físico, para de fato ir sentindo, porque chega um momento que você já não sente mais a dificuldade de se abster do alimento. Então é importante sempre ter esse parâmetro. Não estou sentindo nenhum desconforto. De novo, lembrando, não é para passar fome, mas esse desconforto
é aonde você começa a direcionar e controlar o impulso e o desejo para disciplinar a sua vontade. Então, se absteve desse alimento, ingeriu um alimento mais leve, mantenha sem se alimentar até 4, 5, 6 horas da tarde, o horário que você achar mais conveniente. Comece às 4, depois às 5, evolua até às 6. E faça isso um dia por semana. E repita, pelo menos uma vez a cada semana. Você vai perceber o quanto esse exercício vai começar a te fazer mais dono das tuas vontades, dos teus desejos e submeter tudo isso cada vez mais para a honra e para a glória de Deus. Lembrando que o principal jejum que agrada a Deus não é se abster do alimento, mas abster-se da maldade, dos nossos pecados e revertermos esse exercício em benefício de tantos e tantos irmãos que precisam do amor, de uma palavra de consolo, de alimento, de socorro e de cuidado. Que o Senhor nos dê a graça de praticarmos o verdadeiro jejum que nos liberta e que liberta os nossos irmãos. Muito obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje. Até aqui, um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Tchau, tchau.